As 5 pessoas mais misteriosas e assustadoras do mundo. Em um mundo onde muitos tentam se esconder, alguns se destacam não por suas qualidades, mas por suas ações macabras. Eles são pessoas cujo nome carrega um peso tão sombrio que, ao serem mencionados, causam calafrios até nos mais céticos. Hoje, vamos explorar a história das 5 pessoas mais misteriosas e assustadoras que já existiram. Pessoas cujos feitos não podem ser explicados e que muitas vezes foram condenadas pelos próprios horrores que causaram. Prepare-se, porque o que você ouvirá agora vai te fazer questionar tudo o que você sabia sobre o mal humano. Caso 1. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory. Seu nome é sinônimo de terror. Uma das mulheres mais assustadoras da história, ela era uma nobre húngara do século XVII, conhecida não apenas por sua beleza, mas pelos atos indescritíveis que cometeu. Seu castelo na Transilvânia escondia um segredo tão horrível que ninguém acreditaria, a não ser pelos relatos dos próprios sobreviventes. Dizem que ela torturava e matava jovens servas em busca da juventude eterna. Ela acreditava que o sangue delas lhe daria a imortalidade. Sua sede por sangue foi tão insaciável que ela foi chamada de a Condessa Sangrenta. Testemunhas falam de cenas de pura loucura, banhos de sangue, mutilações e rituais de crueldade inimagináveis. Seu reinado de terror durou mais de uma década, até que finalmente foi presa e condenada. Embora tenha sido condenada à prisão perpétua, o terror causado por Elizabeth Bathory jamais foi esquecido. Mas a pergunta que persiste é: o que teria levado uma pessoa a cometer tamanhos horrores? Ela era realmente uma psicopata? Ou havia algo mais sombrio envolvido? Algo sobrenatural, talvez? Caso 2. Richard Ramirez, o Estripador da Noite. Richard Ramirez, também conhecido como o Estripador da Noite, aterrorizou a Califórnia na década de 1980. Sua marca registrada? Atacar à noite em plena escuridão, deixando para trás uma trilha de vítimas indefesas. Ele não tinha um padrão claro. Suas vítimas variavam de idosos a crianças, de homens a mulheres, tornando seu perfil ainda mais aterrador. Ramirez não apenas matou, mas torturava suas vítimas de formas indescritíveis, deixando claro que não sentia remorso algum. Ele foi preso após uma caçada feroz da polícia, mas antes disso, ele deixou uma marca indelével na mente de todos. Ele se autodenominava satanista, e seus crimes eram cometidos com um gosto por rituais obscuros, evocando a imagem de uma entidade maligna, como se o mal estivesse realmente à sua volta. Mesmo após sua prisão, Richard Ramirez continuou sendo uma figura de medo. Alguns acreditam que ele foi o portador de uma maldição. O que ele fazia era puro prazer no sofrimento, sem qualquer motivo lógico. O que ele queria alcançar com seus assassinatos? Ele próprio se via como um instrumento do mal, mas até onde o mal pode se expandir? Será que ele era uma pessoa comum que se deixou consumir por uma força além do seu controle? Caso 3. Ted Bundy, o carismático psicopata. Ele parecia ser o homem perfeito, carismático, inteligente e com uma aparência de pessoa comum. Ted Bundy conquistou a confiança de suas vítimas, que jamais imaginariam que estavam nas mãos de um dos assassinos mais notórios da história. Bundy não apenas matou suas vítimas, mas as sequestrava, torturava e, em muitos casos, realizava atos indescritíveis com seus corpos. Mas o que torna Bundy ainda mais assustador é o seu comportamento frio e calculista. Ele se apresentou como uma figura normal, mas dentro dele havia algo inumano. Ele foi condenado por mais de 30 assassinatos, mas muitos acreditam que o número real de suas vítimas é muito maior. Quando preso, Bundy ainda desafiava a polícia, tentando manipular sua própria condenação, como se estivesse acima da lei. Ele chegou a admitir seus crimes antes de sua execução, mas ainda assim, sua verdadeira motivação permanece um enigma. O que leva um homem a cometer assassinatos de forma tão calculada? É apenas psicopatia ou há algo mais profundo?
Algo que ninguém consegue entender completamente? Caso 4. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov, foi um dos serial killers mais brutais da história da Rússia. Ele cometeu pelo menos 52 assassinatos entre 1978 e 1990, mas seu modus operandi foi tão horrível que muitos acreditam que seus crimes ultrapassaram os limites da compreensão humana. Ele atraía suas vítimas, principalmente crianças e mulheres, para locais isolados, onde as torturava de formas indescritíveis. Sua crueldade era tão intensa que ele se entregava aos seus impulsos mais primitivos, sem remorso ou medo das consequências. O pior é que, mesmo após ser preso e condenado à morte, muitos ainda questionam se ele realmente é o único responsável. Suas ações foram tão monstruosas que algumas vítimas jamais tiveram seus corpos encontrados. O que transforma um ser humano em algo tão monstruoso? Chikatilo foi condenado, mas as sombras de suas ações continuam a assombrar a mente de todos que ouvem sua história. O mal pode ser tão profundo que nos perguntamos: poderia haver algo mais além de um simples psicopata? Caso 5. Jack Unterweger, o jornalista assassino. Jack Unterweger era um homem que parecia ser o oposto do que ele realmente era. Um jornalista, escritor e até uma figura pública. Mas, por trás de sua fachada de respeitabilidade, ele era um assassino impiedoso. Durante uma série de reportagens, Unterweger ganhou a confiança de muitas pessoas, mas sua verdadeira identidade era muito mais sombria. Ele matou mais de 11 mulheres enquanto estava em liberdade, sendo conhecido por seduzir suas vítimas, apenas para depois matá-las de forma brutal. O mais assustador de sua história é que ele usou sua posição de jornalista para obter informações sobre as vítimas, fazendo-se parecer como um observador inocente, enquanto, na verdade, ele estava mais perto de ser um predador do que um investigador. Seu caso foi o tipo de enigma que nunca pode ser resolvido completamente. Ele era um homem de muitas faces. Como alguém tão público pode esconder uma natureza tão diabólica? Essas 5 pessoas são apenas a ponta do iceberg quando se trata de maldade humana. Elas viveram e, de alguma forma, continuam a assombrar a história, mesmo depois de suas mortes ou condenações. Mas e você? O que acha que leva uma pessoa a cometer atos tão horríveis?